Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Um amigo meu, muito caro e benfeitor do Controvérsia Católica, pediu para que eu gravasse um vídeo sintetizando os principais erros do Concílio Vaticano II e dos papas pós-conciliares. Aqueles que não conhecem os papas do Concílio Vaticano II ou pós-conciliares, saibam que eles são João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e, mais conhecido atualmente, Francisco. Esses são os 6 papas do Concílio Vaticano II que não somente aderiram, mas levaram a cabo reformas radicais por ocasião das mudanças dos ensinamentos promulgados no Concílio Vaticano II e, com suas reformas, introduziram muitas e muitas novidades nas dioceses do mundo inteiro. E esse é o grande diferencial, do Concílio Vaticano II. Ele conseguiu, de alto a baixo, causar uma transformação na face do catolicismo que nunca houve antes. E é para isso que nós apontamos com os nossos trabalhos aqui no Controvérsia Católica, de diferentes maneiras, mostrando, por exemplo, a questão da missa nova, como ela difere da missa tradicional. O mesmo é explicado extensamente no livro que traduzimos do padre Anthony Cekada, chamado Obra de Mãos Humanas, um livro de mais de 500 páginas que justamente demonstra o quanto esta missa nova difere da missa tridentina ou tradicional, não só na questão do idioma, não só em uma ou outra coisa quanto à posição do sacerdote, que numa está de costas, ou melhor, voltado para o Santíssimo Sacramento, para a cruz, e na outra está voltado para as pessoas, para a assembleia, para o público. Mas não é só essas diferenças, mas diferenças também de teor de doutrina, de teor de fé, não é? E isto, claro, motivado pela nova primavera, pelas mudanças do Concílio Vaticano II, que são mudanças na esfera teológica, na esfera do modo como a Igreja se entende a si mesma e que foram tão radicais que merecem estudos à parte. Fizemos esses estudos e, no entanto, é necessário também empreender uma síntese. E isso eu já havia começado em 2014, diante dos estudos e diante das coisas que tinha observado, e assim tentei exprimir na forma de verso. Não porque tem um estro poético muito grande, mas simplesmente porque me pareceu bastante didático assim o fazer, e também era uma forma de eu mesmo ir assimilando melhor todas essas coisas. Então, aqui eu gostaria de comunicar a vocês este resultado, que é este poema A Apostasia em verso, e assim ao mesmo tempo transmito a verdade aos que me ouvem e também satisfaço e homenageio assim também este meu caro amigo que me fez esta solicitação. Então nós vamos começar. Antes de mais nada, o nosso poema, como ele tem um fim bastante didático, ele tem uma pequena introdução, não em verso, mas em prosa, apenas para explicar o que será exposto no poema, e depois, nas suas seções, há uma pequena introdução também, um pequeno explicativo do que será posto adiante. Então nós começamos assim. Sumário inverso dos feitos infames dos 6 revolucionários de Tiara e Casula, que, desde Roma, por ocasião do Concílio Vaticano II, promoveram a destruição das instituições católicas e a ruína de muitas almas. Começamos então com um soneto sobre o Concílio Vaticano II. Concílio Vaticano II de 1962 a 1965. Modernismo institucionalizado e bomba relógio armada pelos inimigos da religião para a completa destruição do catolicismo. Soneto, o Segundo Concílio do Vaticano. O Segundo Concílio do Vaticano rompeu com o primeiro e os demais, aclamando erros do mundo profano, pondo de lado verdades fundamentais. Tornou-se fonte de imensurável dano,
pois é da boca de padres e cardeais, que se ouvem as palavras de engano, espalhadas pelos anticlericais, e unindo-se com a hoste mercenária, desviam muitos com falsa conversa. A resistência é coisa refratária. Essa falácia assaz perversa é a mais cruel insídia adversária, ilude a uns, outros dispersa. E agora vamos para o elenco dos papas pós-conciliares, começando por João 23, nascido Angelo Giuseppe Roncalli, de 1881 a 1963, iniciador e pai do Concílio Vaticano II. João 23 o convocou da Santa Sé que usurpou, qual cômuna barato e virulento. Louvado foi naquele dia por grãos da maçonaria, que em nada esconderam seu contento. Ele os judeus abençoou e aos ateus elogiou, sem ter de convertê-los o intento. Seguimos agora com o seu sucessor, Paulo VI, nascido Giovanni Battista Montini, 1897 a 1978, promulgador do Concílio Vaticano II e da Missa Nova. Montini então continuou o que Roncalli preparou, com seu maldito ad ornamento. Deixando um legado cruel, trocou a igreja por Babel, da confusão foi ele o instrumento. A Missa Nova promulgou e outros ritos profanou, aviltando a todos sacramento. E aqui uma breve passagem falando sobre João Paulo I, nascido Albino Luciani, de 1912 a 1978, adepto do Concílio Vaticano II. Não há muito o que dizer além disso sobre ele e também sobre o caso estranho a respeito da sua morte muito suspeita, porque este reinou apenas por um mês, porque foi surpreendido com uma morte que até hoje não se sabe exatamente como se operou, mas há fortes boatos de que tenha sido da maneira que vamos narrar aqui. Seu sucessor durou um mês, dos liberais sendo freguês, não se achava de erros isento, não via no divórcio um mal, somente do banco papal, queria saber o procedimento, ao menos esse é o boato, nem lhe deram ultimato, mataram-no por envenenamento. Agora uma figura bem mais conhecida, João Paulo II, nascido Karol Wojtyla, 1920 a 2005, consolidador do Concílio Vaticano II. Saindo ele deste mundo, deu sua vaga ao segundo, João Paulo, polaco de nascimento. Este então foi bom ator, posou como conservador, mas era só teatro e fingimento. Beijando ora o Corão, ora apoiando o pagão, mostrou-se um herege de talento. Um catecismo inventou, e as novas leis que sancionou fizeram da heresia mandamento. Wojtyla, vivendo um tempão, bem preparou o alemão para seguir com seu plano peçonhento. O alemão, muitos já devem saber quem é Bento XVI, nascido Joseph Aloysius Ratzinger, de 1927 até o presente, porque ainda vive. Ele pode ser considerado teólogo e continuador do Concílio Vaticano II. Quem do concílio foi um ais, seu porta-voz e capataz, tomou para si nome de Bento, que com seu moto salafrário chamou de extraordinário o rito dos católicos de Trento, pondo, pois, em igualdade o certo com a falsidade, fez da missa questão de sentimento. Qual amante da mentira, em Assis de volta unira os doutores do vão ensinamento. Mas durou pouco quem diria quis ter aposentadoria do ofício, pedindo afastamento.
E depois de falar então da renúncia de Bento XVI, que muitos aqui acompanharam certamente, temos um pequeno relato sobre os principais feitos de Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, de 1936 até o presente, ainda vive. Ele pode ser considerado um fruto do Concílio Vaticano II, porque foi ordenado sacerdote justamente em 1969, já no rito reformado do Vaticano II. Então começamos assim. Eis que assim Chico I, de todos o mais ligeiro, pôde dar ao erro prosseguimento, mostrando de forma boçal para a mídia internacional seu descaso pelo estabelecimento. Quebrando, pois, regra e norma, alegrou-se com a reforma, sem pudor e com todo atrevimento. Dos pães a multiplicação, tratou como superstição, duvidando do Novo Testamento. Sendo então tudo simbólico, nem seu Deus era católico, nem seu Cristo tinha bom comportamento. Pregando doutrina malsã, confirmou o mundo e Satã, e culpou aos de reto entendimento. E por fim vamos para aquilo que fecha o nosso poema, que é a nossa conclusão em face do que nós sabemos sobre o Concílio Vaticano II, que ele foi uma arma, uma bomba relógio armada pelos inimigos da religião para destruir a nossa fé, para destruir as escolas católicas, para destruir as universidades católicas, para destruir os apostolados católicos tão influentes até a época do Vaticano II, e entendendo também os feitos daqueles que o aderiram e promoveram, então nós vamos concluir da seguinte maneira. Vamos concluir entendendo que o Vaticano II e os papas do Vaticano II não têm nada a ver com a Igreja pré-Vaticano II e os papas pré-Vaticano II e o catolicismo de uma maneira geral. Concluímos assim. Quem por erro ou costume chama tal boca de estrume, de papa ou de Pedro do momento, saiba que nisso se engana, não pode mente profana ocupar um apostólico assento. O que ele pode faz, tendo 5 por detrás, é do bem desviar o desatento. Pois os papas do concílio são vagão fora do trilho, são massa de farisaico fermento. Pois os papas do concílio são vagão fora do trilho, são massa de farisaico fermento. E então está aqui, numa forma bem condensada, o nosso pensamento sobre essas inovações que desde os anos 60 vêm sido introduzidas ostensivamente nas instituições católicas, outrora católicas, podemos dizer, e hoje já transformadas, modernizadas, transformadas numa coisa eivada de racionalismo, de protestantismo, dos erros dos livres pensadores do século XVIII e do século XIX, cheia de tudo que havia sido condenado por Pio IX, por São Pio X, e por outros grandes romanos pontífices, Leão XIII e tantos outros. E é isso que nós temos hoje, como que disfarçado, como querendo dizer, ainda que é catolicismo, quando na verdade é uma coisa completamente adulterada, indigna deste nome. É uma usurpação realmente. Porque se eles querem receber o nome católico, eles devem manter aquilo que sempre foi entendido e sempre foi praticado como catolicismo, e não aderir, abraçar a todos os erros. Como nós dizemos aqui muito claramente, no nosso poema, nós poderíamos fazer um comentário de horas, mas claro, a nossa intenção aqui é justamente sintetizar. Então, se pode refletir sobre o conteúdo aqui do poema e ir procurando as pistas, ir procurando os conteúdos que mostram essas mudanças que nós assinalamos aqui, pelo conteúdo do Controvérsia Católica, tanto o canal do YouTube aqui, temos muitos vídeos sobre as mudanças, e também no próprio site, há muita coisa, mas vejam bem aqui, como nós falamos, aclamando os erros do mundo profano, aos erros da liberdade religiosa, por exemplo, que é de inspiração maçônica, os erros do protestantismo, o ecumenismo, que é um erro protestante, nasceu
na forma de pancristianismo, aí foi condenado pelo Papa Pio XI na Mortalium Animus. Então isso é algo gravíssimo, que eles começam a clamar, elogiar, né, na Unitatis Redintegratio, por exemplo, começa-se elogiando esse movimento protestante, né, de união, né, das religiões, da maneira como tem sido feito, né, uma maneira não dogmática, mas uma maneira meramente pragmática, o que é uma ofensa a Deus, que assuma a verdade. E pondo de lado verdades fundamentais, o Vaticano II não menciona o inferno, né, para os padres conciliares, né, e os cardeais que estavam lá. Não existia mais inferno, parece, porque não tem menção clara à questão do inferno. Também não se fala contra o comunismo, né, que era o braço de Satanás na forma de governo, de regime político. Não se condena o comunismo no Vaticano II. Então, se põe de lado certos pontos que deveriam ser postos. Né? E a grande confusão é que realmente leva a um dano imenso, porque é da boca de padres e cardeais que se ouvem as palavras de engano, né, as mentiras, que eram espalhadas por quem? Pelos inimigos da igreja. Todas as calúnias que antigamente se falava contra a igreja fora dos ambientes católicos, hoje em dia você vê padres falando. Né, padres falando contra a Inquisição, contra a Idade Média, contra até o que foi feito ali no século XX, século XIX pela igreja. Né, e isto nós vemos, se eu quero tomar um exemplo, por exemplo, do Dom Helder Câmara, vivia falando essas coisas, nós temos cartas dele, inclusive, que atestam isso, e tem muitos outros, evidentemente, qualquer padre aí de paróquia, de seminário, tem essa visão que antigamente estava errada e agora a gente está acertando finalmente, né, depois de 1900 anos, ou talvez depois de 300, 400 anos de erro, né, porque eles não aceitam o Concílio de Trento muito bem, então agora a gente acertou o caminho. Não é assim. Mas vejam como o nosso poema ele tem esse mérito de conseguir condensar um pouco, né, o que é a doutrina, ou melhor, né, o que nós podemos colher do estudo desse problema do Vaticano II e também dos papas pós-Vaticano II, ou que foram responsáveis pelo Vaticano II. Então é isso, meus amigos, poderia fazer muitos mais comentários, mas eu prefiro que leiam o poema, releiam o poema, assistam o vídeo novamente, talvez se for oportuno, e assim vão assimilando essas informações e procurando esclarecimento, né? Porque não tem nada aqui, não tem um verso aqui que eu não possa mencionar umas 3, 4 referências, né, para cada um, porque há realmente muita base, não é? Muita documentação sobre esse tema, e eu acho que só pessoas que o enfrentam de uma maneira bastante leviana podem simplesmente ignorar como se fosse uma bobagem, algo irrelevante. Pelo contrário, é altamente relevante, e o que nós dizemos é altamente documentado, provado e comprovado. Não é? E se pode, então, procurar ali no nosso site, Controvérsia Católica, também no YouTube, e nas referências que nós damos também, porque nem tudo nós podemos trazer ali, mas há muita coisa que nós referimos também, ok? Se tiverem mais alguma dúvida, podem perguntar nos comentários. Peço que continuem acompanhando o vídeo, procurem se inscrever, procurem divulgar os nossos materiais, né? Aqueles que puderem também nos apoiar também para que possamos continuar produzindo vídeos relevantes para o católico hoje. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.